Fala, galera! Hoje a gente está começando aqui uma novidade aqui no YouTube. É o podcast Mineuros. É um podcast em que a gente quer tratar de alguns assuntos relacionados à neurologia, à medicina, à carreira, à vida de adulto jovem e seja lá o que mais aparecer. Meu nome é Caio, eu sou médico pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou neurologista pela Santa Casa, atualmente atuo como fellow em neuroimunologia. Estou aqui com a Luísa Oliveira. Se apresenta aí, Luísa. Bom, eu sou Luísa Oliveira, eu sou neurologista pelo UFTM, Universidade do Triângulo Mineiro, e ano passado fiz meu fellow em epilepsia na Santa Casa aqui de BH. E eu, né? E a gente está aqui também com o nosso querido Igor Matos, por favor. Muito obrigado. Meu nome é Igor, eu sou médico formado pela Federal de Juiz de Fora, no campus de Governador Valadares, neurologista pela Santa Casa e atualmente estou de fellow na área de cognição aí, né? E de Minas Gerais também. Na verdade, nasci na Bahia, mas cresci em Minas Gerais, lá em Tchotchó. Explica aí, Tchotchó, o que mas que o Tchotchó é Teoflotone, na verdade. A gente só chama, assim, lá, a Terra da Preguiça, do Fred, do Léo Magalhães e tudo mais. E você, de um mineiro também, né? E você, Luísa, você é de onde? Eu sou daqui de Belo Horizonte, mas eu também rodei bastante aqui em Minas. É. Eu formei lá em Ouro Preto, na Federal de Ouro Preto, e fiz a residência lá no Triângulo Mineiro, em Uberaba, né? E voltei pra cá. Mas, assim, a ideia desse podcast veio por sermos neurologistas, né? Uhum. E todos mineiros, né, Caio? Exatamente. Eu sou de Barbacena, Cidade das Rosas. Tem uma grande história também aí na parte de saúde mental, né? Como todo mundo deve saber aí. E depois vim para Belo Horizonte e fiquei por aqui. Então acho que a gente está cobrindo Minas Gerais inteiro, mas claro que a gente quer extrapolar essa conversa para todas as idades e regiões do Brasil. Então é para ser um podcast em que a gente consiga futuramente, né, abordar um pouquinho de cada tema de neurologia, abordar um pouquinho da carreira médica de forma não muito enrijecida, de forma bem natural, fluida. Futuramente trazendo alguns convidados, em alguns momentos sendo um pouco mais técnico, mais sério, mas tentando trazer a conversa para nos aproximar cada vez mais das pessoas e dos pacientes. Porque o que a gente tem visto hoje em dia é que alguns médicos extremamente capacitados têm se sentido inibidos de se mostrar nas mídias sociais com certo receio de retaliações, com medo de se equivocar em alguma declaração, às vezes uma certa vergonha até diante da própria classe. E a gente perde espaço pro charlatanismo, né? Se a gente não dá a cara, outros vão dar as caras, e quem perde mesmo são os pacientes, que ficam com pseudociência por aí, na verdade, né? Com informação equivocada, né? Com informação equivocada. Exatamente. Então, assim, acaba que algumas pessoas se aproveitam, né, desse espaço que está hoje em dia muito em voga, né, que são as mídias, e propagam desinformações, né, que às vezes vendem por se parecerem novidades, ou então pílulas da felicidade, ou então salvações que ninguém nunca tinha dito antes. Sim. Então a gente tem que explicar por que, né, que a gente não se alinha né, com essas questões que não estão embasadas em pesquisa, em ciência, né? Esse vai ser um objetivo grande desse podcast. E o tema do nosso primeiro podcast, ele justamente vem casando com tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Que nós queremos falar sobre residência médica. Por que fazer residência médica, igual nós três fizemos? Por que o mercado precisa disso? Por que o paciente precisa disso, né? E por que a gente não vai enganar o outro com uma formação, uma pós de final de semana? A neurologia não merece isso, né? A neurologia, ela vai muito além disso daí. Isso, a neurologia é muito complexa, né? E a importância do programa de residência é por causa dessa carga horária que a gente tem durante o programa. A gente praticamente muda a nossa vida por causa disso. Fica praticamente morando no hospital. E são vários casos que a gente vê, né? E acaba lidando diretamente com o paciente, como o médico assistente do paciente. Sim. Certo? Exatamente. O ser neurologista, de um modo geral, eu falo que a gente tem que decifrar uma mensagem silenciosa que o paciente está trazendo ali, né? Que é um exame físico que não é igual a algumas outras áreas que você já vê um rosto inchado, alguma coisa assim, uma perna inchada. Você tem que, na verdade, examinar para poder descobrir. Então, ter contato com esse paciente, quanto mais paciente você tem um tato com ele, mais você vai aprender.
E a residência, ela já começa por aí, com a carga horária, 60 horas semanais. Então, assim, o número de pacientes, o N que você vai ver, assim, ele é enorme e justamente por isso, né? Para você poder decifrar essas mensagens que os pacientes trazem, por detrás de um exame físico muito bem feito e traduzir isso em um tratamento, em uma esperança, né? De alguma forma. A gente sabe, né, que a residência ela toma um tempo, o Igor até mencionou uma carga horária, a gente sabe que às vezes na prática esse tempo passa um pouquinho, né, até porque o trabalho não tem como ser em horas contadas, né, o paciente não consegue falar exatamente que horas que ele vai passar de parar de se queixar de alguma coisa, né? E ele não leu o livro, né? Exatamente. Ele não veio exatamente voltar no livro. Mas muitas vezes, né, a gente tem visto com o aumento do número de médicos, o aumento do número de universidades, pessoas que às vezes chegam com uma expectativa, seja na residência, na especialização, na pós-graduação, e essa expectativa muitas vezes não tem se cumprido. O que você acha disso, Igor? Eu acho que as pessoas, antigamente, qualquer chefe nosso vai falar assim, mas na minha época eu atendia muito mais pacientes, eu estudava por livros, hoje em dia nós temos aí a tecnologia à nossa disposição, a pesquisa de artigos e tudo mais. Mas a vida não é tão fácil, não é, né, esse leite de pera que a gente imagina, às vezes vai ter dificuldade mesmo. Só que acho que a gente também tem que saber dosar, né? Infelizmente existem alguns lugares em que realmente tem um certo grau de exploração e tudo mais, isso existe. Não foram o caso das nossas residências, né? Nós nos conhecemos, já falamos sobre isso. Mas as pessoas também têm que se preparar um pouco mais para poder trabalhar. E é uma frase que eu sempre brinco com os colegas residentes. Eu falo assim, mais aprende quem mais atende. Não se cabe em todos os momentos essa frase, mas é para a hora que o pessoal tá reclamando, meu Deus, tem mais um paciente para atender, mais uma coisa para ver. Quanto mais paciente você ver, mais você vai aprender, né? A sensação que dá, né, durante a residência é que você tá enxugando gelo. Você tá dando uma alta para vir outro paciente. Então, é um eterno enxuga-gelo. Exatamente. Né? Mas é um período de resiliência. Com certeza. Né? Não vou mentir, né? É um período difícil, né? A gente às vezes fica longe da família, trabalha às vezes à noite, só que tem uma frase também que é meio clichê, né? Mas eu vou falar, é que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Com certeza. Exatamente, é claro que eu concordo com vocês, mas vou fazer um papel aqui de um advogado do diabo também. O perfil, né, do estudante de medicina, ele se tornou muito variado, né? Sim. E as bolsas de residência, muitas vezes, não tiveram nenhum reajuste e foram completamente engolidas pela inflação e pelo custo de vida que cada vez vem aumentando e principalmente, né, a inequidade entre as bolsas de residência de grandes centros com de centros de cidades médias, pequenas, né? Isso, às vezes, não é muito justo com o residente, né? Então, às vezes, o residente tem que ficar se desdobrando para fazer o trabalho da residência e tentando, de alguma maneira, que ele não descumpra as regras da residência, né? Alcançar alguma fonte de renda extra, né? E eu acho que tudo isso depende da pessoa se preparar um pouco, né? Puxando sardinha pro meu lado, por exemplo, eu conhecia a minha realidade, sabia que eu não teria essa condição de me bancar numa cidade que tivesse a residência de neurologia, e eu também tinha um amor por medicina de família. Então eu fiz 2 anos de residência em medicina de família, ganhava uma bolsa a mais, que o Ministério da Saúde dá esse apoio aí, trabalhei bastante esses 2 anos para depois fazer neurologia. Já pensando assim, o ano que eu for fazer neurologia, eu quero dar menos plantões que eu consegui e para poder ter mais tempo para estudar. Lógico que nenhuma reserva financeira é suficiente para 3 anos assim, essa conta não iria fechar. Mas foi a minha realidade. Então acho que também a gente falar para quem tá nos ouvindo, né, assim, que dá para ir com calma, a gente tem que medir a nossa vida com a nossa régua. Não dá para olhar para o meu vizinho que teve uma outra referência de vida para medir com a mesma régua que eu tô medindo a minha, né? Cada um sabe da sua história, sabe do que ele passa para poder chegar até lá, se ele precisa dar mais plantão ou menos plantão. A gente tem colegas nas residências que, poxa, às vezes enquanto nós temos tempo para estudar para uma aula à noite, o colega tem que dar esse plantão à noite para ele poder conseguir amanhã. E beleza, é a régua dele, né? No final das contas, acho que o mais importante é você pensar no paciente e não fazer nada pelas coxas, né? Exatamente. Acho que o Igor falou uma coisa que ela é crucial. A residência, hoje em dia, com a desvalorização, né, financeira que a gente vem sofrendo no país, assim, longe de
atribuir a isso a qualquer questão política, viu, gente? Nós estamos falando aqui, independente disso. Mas, diante disso, da desvalorização do nosso dinheiro, da desvalorização médica que vem acontecendo pela superlotação de profissionais, a gente precisa ter um planejamento muito grande para se dedicar a um processo de especialização desse, né? Porque se você for fazer por fazer, então não faça. Não faça. Né? Se prepare com calma para fazer o que deve ser bem feito, né? E é por isso que muitas pessoas optam por não pegar esse caminho, né? Porque é um caminho difícil. Sim. Né? A gente fala assim, não é um caminho que lá no final vão ter rosas, não pode até ter rosas no final, mas serão muitos espinhos ao longo de toda a caminhada para você poder chegar lá, né? E aí, por isso que os cinto-bregas, né, vamos dizer assim, os charlatões estão por aí. Que é muito mais fácil você tentar ganhar dinheiro de uma população cobrando promessas de soroterapias ou coisas desse tipo, sem ter feito uma residência médica. E digo mais, assim, o caminho também não vai ser fácil, né? Só que ele tem hora pra... O caminho não acaba no fim da residência. Não acaba no fim da residência, exatamente. Você tem que continuar estudando. A gente não termina a residência já sabendo tudo de neurologia. Eu ia falar uma coisa na hora que você tava pegando o gancho aí sobre o Mar Calmo aí. O que você sentiu depois que você formou, tendo uma residência muito bem feita, na hora que você chega num plantão e você... nossa, o pessoal fala com você assim... É a neurologista. É a neurologista. Tem um grau de dificuldade ou talvez por ter feito uma residência e dedicado lá, vale a pena no final, você colhe esse fruto e fala, poxa, alguém falou, eu lembro da gente conversando outros dias, por isso que eu tô fazendo essa pergunta mesmo. E alguém falou, nossa, tem uma punção lombar pra fazer, uma vez sem tempo de trombólise, você tá ferrado. E claramente, como é que você reagiu a essa informação? Então, na verdade, era até uma pegadinha, né? Não tinha nada pra chegar, Não tinha nada pra chegar. O outro plantonista falou, tá vindo um AVC em janela e tô mandando um líquor aqui também. Aí eu fiz uma cara de paisagem, beleza. Aí ele falou, não tem nada disso não. Aí eu pensei, não, ainda bem, né? Mas se tivesse... Só que se tivesse, na residência eu já fiz em 24 horas. Quantas vezes? Uma trombólise, né? Um líquor, um protocolo de hemocefálica, isso aí em 24 horas. Exatamente. Então, assim, a residência realmente te prepara para algumas situações, né? Eu cheguei a ficar um tempo sem pegar o plantão na unidade de AVC e fiquei praticamente um ano. Quando tive a oportunidade, apareceu um AVC em janela para trombólise e parecia assim algo que é igual andar de bicicleta. Sim. Né? Tinha total segurança para fazer, né? E acho que é algo que, como você vai repetindo, né? Vai fazendo várias vezes, fica bem mais fácil, vai ganhando experiência. Parece que a residência é Isaac Newton jogando uma maçã pra cima, né? Vamos vê-la cair várias vezes até eu aprender o que é essa tal da gravidade. Isso. Aí. Claro que tem casos, principalmente na neurologia, que são desafiadores, que vai ter, mas aí a residência também te dá o caminho das pedras. Por onde que eu vou buscar? Onde que eu vou estudar? Porque na residência é como tirar a carteira de habilitação, né? Você não aprende a dirigir exatamente ali na autoescola. Depois você vai aprender a como melhorar a sua direção, né, e tal, os conceitos básicos, e a residência é um pouco disso também, né, ao mesmo tempo que a gente fala que ela é crucial e tudo mais, ela te prepara para aprender a estudar neurologia, o restante. Quantas vezes a gente vai chegar em casa e ter que estudar um caso clínico que pegou, discutir com um colega, ou até mesmo ter que se subespecializar numa área, igual nós três fizemos, né, e estamos fazendo. Exato. Pela dificuldade. E justamente nesse sentido, né, da dificuldade dessas áreas extremamente técnicas, né, como a neurologia, eu acho que é interessante o trabalho que vem alguns profissionais fazendo, por exemplo, o pessoal do Neuropost, né, que vem fazendo um trabalho muito legal, de uma forma um pouquinho mais natural, e a nossa intenção é que é justamente algo similar a isso, né, trazer alguns especialistas, ter esse tipo de conversa, promover o que é realmente embasado na ciência, né, e diante disso a gente conseguir trazer o paciente mais para o lado do que é o comprovado, né? E alinhar expectativas às vezes com família, alinhar expectativa com filhos, pais, irmãos, né? É isso. Então é isso. Ó, se esse podcast tivesse um cheiro, ia ser cheiro desse cafezinho bem mineiro que a gente tá aqui hoje. Então é isso. Agora tomar um café, né? Obrigado. Aqui, valeu, nosso primeiro podcast aí. Valeu.